Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo uma pequena introdução, é um vídeo bem básico na verdade, de como eu utilizo o VAP, tá? O Volumetric Price. Como eu utilizo, como eu configuro e como eu interpreto ele, beleza? Para quem não sabe, o Volumetric Price é uma ferramenta de análise de fluxo bastante versátil. Quando ela é usada com outros complementos, ela oferece uma visão singular, né, uma visão bem interessante sobre as intenções do mercado, beleza? Como zonas de interesse, zonas de rejeição dos big players, dos institucionais, tá? O Volumetric Price fornece para a gente uma leitura da quantidade de volume de negociações realizadas dentro de uma faixa de preço, tá? O que possibilita que através de configurações específicas que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente consiga visualizar essas regiões onde houver um grande interesse para que o preço se mantivesse dentro de ranges específicos, tá? Ah, para quem não sabe, tem duas formas de adicionar o Volumetric Price na tela, tá? Que é através desse botão aqui, do lado do Times and Trades. Você coloca o mouse em cima dele e já aparece o Volumetric Price. Ou então você vai aqui em ferramentas, na aba de ferramentas, e vai em Volumetric Price, beleza? Eu não vou adicionar porque eu já estou com ele aqui na tela. E por falar em tela, eu estou aqui na minha tela com o gráfico de 1 minuto do mini índice, tá? O Socialist Indicator aqui embaixo, que é imprescindível quando a gente precisa, né, de uma tomada de decisão, quando a gente precisa confirmar onde que o preço está, né? Se é uma região interessante onde a gente possa fazer um scalp ou mesmo fazer uma operação um pouco mais longa, né? Estender um pouco mais o nosso take profit, beleza? Aqui em cima tem outro indicador, o Whale Matter, né? Um indicadorzinho que eu desenvolvi, mas ele não vem ao caso agora. Se alguém quiser, depois eu posso explicar ele. Só que ele funciona melhor no Renko, beleza? Aqui do lado a gente tem o livro visual, certo? Que é uma ferramenta que mostra as ofertas por nível de preço. Você pode ver que ele possui umas demarcações aqui em amarelo, né, destacadas, que são a, é referente à quantidade de lotes que aparecem aqui, certo? Eu coloquei para que aparecesse, para que ele demarcasse para mim lotes acima de 1000, tá? Inclusive é a mesma configuração que eu uso aqui, ó, no Superdom, que o nosso querido Fábio Sus deu a sugestão da gente usar ele com essa questão da quantidade aqui de lotes maior ou igual a 1000, tanto em relação a preço quanto a ofertas, e destaca, né, em amarelos quando essa condição é atingida, como aqui, por exemplo, beleza? Ah, mas agora vamos focar aqui no que é de nosso interesse, o Volumetric Price. E vou colocar aqui as configurações que eu coloco nele, tá? Que eu acho mais interessante de usar. Eu retiro essa questão aqui da pressão de compra e venda. Eu não acho que seja interessante, né, da gente ter isso aqui nele. Quem quiser pode deixar, não tem problema. Outra coisa que eu faço, a gente clica com o botão direito nele, vai nas propriedades dele. Aqui nessa primeira janela de configurações, eu coloco para centralizar a cada 10 segundos, tá? Quem quiser que seja menos ou mais, pode ficar à vontade. Porque quando a gente coloca isso daqui, que ele auto-centraliza a cada 10 segundos, a gente não precisa ficar procurando onde que o preço está, né, à medida que o tempo passa. Em agentes monitorados eu não mudo nada. Em propriedades já eu vou mudar aqui embaixo, ó, seleciono
exibir percentual de agressão. O que é que isso daqui faz? Isso daqui vai mostrar pra gente de forma visual, né, a quantidade de agressão que está ocorrendo nessas regiões aqui, nessas faixas de preço aqui, que são mais destacadas, beleza? Que são maiores do que as outras. Outra coisa que eu faço é destacar os maiores volumes. Aqui eu deixo padrão 3 e exibir faixas de maiores volumes. O que é que isso aqui significa? Isso daqui significa que logo logo a gente vai ver, tá? Ele vai destacar regiões de interesse pra gente, beleza? Invisibilidade eu não mexo em nada, fonte também obviamente não, e dou OK. Pronto, viu que já mudou, né? O que é que mudou aqui no nosso amigão? O que mudou aqui foi o seguinte, ele tá demarcando pra mim, você vê que mudou essa coluna aqui do meio, né? Ele tá demarcando pra mim que onde a gente tiver um número mais claro e o fundo mais escuro são os menores lotes, tá? Aliás, as faixas de preço onde houver uma menor concentração de volume de negociação, beleza? Conquanto ele esteja branco ainda, mas vá clareando o fundo, significa dizer que o volume de negociações foi aumentando, beleza? Quando o número fica preto, significa dizer que foi aquela região que se destacou, beleza? Já quando a gente tem aqui esse caixote, que vocês podem ver entre o 101.965 e o 102.005, a gente vê que tem uma configuração diferente aqui, né? A gente vê que essa lógica daqui já não funciona mais. Entretanto, o que acontece? Ele demarca a partir disso, né, dentro desse caixote aqui, dentro desse range, as regiões em que houveram uma concentração de volume maior ainda, né? A gente pode ver que aqui a gente tem uma concentração já interessante, né, de volume. Ele mostra numa tonalidade de vermelho bem clara no 101.995. No 101.990 ele já tem uma quantidade de volume maior ainda, e o vermelho é um pouco mais forte, né, um pouco mais escuro. No 101.975 você vê que o vermelho está bem destacado, né? O que significa dizer que dentro desse range, por enquanto, essa é a região onde houve uma maior concentração de volume de negociações, beleza? Aquela questão lá das porcentagens que eu falei, percebe que estão aparecendo aqui? Isso daqui é só para deixar mais didático a nossa visualização, beleza? Em alguns momentos vai ser interessante que a gente visualize isso daqui, né, para uma tomada de decisão, para uma operação de tiro curto, porque você vê, se por acaso o preço que está trabalhando aqui, ó, no 101.985, se ele subir e depois retornar para o 102.030, aqui, né, que a gente tem 64% de volume de negociação na compra, a gente pode tomar uma posição na compra, não é isso? A gente pode seguir a ideia de que os players querem que o preço suba, né? Porque se ele subiu, ele está descendo, né? Chegou aqui no 102.030, o que é que a gente pode esperar? Pode esperar um repique. Aliás, pode esperar que isso seja um repique, que isso seja uma breve correção e fazer com que o preço ou suba ou despenque, né? Caso ele despenque, dependendo da ordem da OCO que você usar, você pode tentar uma nova tomada de decisão, uma tomada de posição, aliás, no 102.010, né? Que essas regiões aqui de caixote, né, os limites dela funcionam como suporte e resistência também, da mesma forma que essas regiões aqui, que não são tão destacadas quanto o range, mas que se destacam das que estão adjacentes a elas, beleza? Claro que essas tomadas de decisão, né, como em lugares como esse aqui, no 102.030,
a gente vai a, a gente vai pensar em abrir uma operação aí depois de fazer uma análise prévia, né, de como que o mercado está se comportando, né? É por isso que é interessante a gente ter o gráfico de candles, né? O price action envolvido aqui é essencial, beleza? Da mesma forma que a leitura do socialista, porque se você imaginar, tomando como exemplo, que o preço saiu desse range aqui, foi até aqui no 102,050, desceu para o 102,030, né? Enquanto ele não chega lá, você dá uma olhada no socialista. Digamos que o socialista esteja sobrevendido, tá? Já é uma possibilidade que você está tendo de abrir uma posição, né? Você teria uma confirmação caso essa necessidade estiver sendo atendida, tá? O que é que você vai olhar? Eu estou pensando em tomar decisão aonde? Uma posição aonde? 102,030. Beleza. Aqui não está aparecendo, mas digamos que um pouquinho para baixo aqui tivessem alguns lotes de 1.000 ou maiores que 1.000. Já serve como uma proteção, né? Serviria, teoricamente, serviria como uma proteção, tá? É por isso que eu digo, é interessante que você faça uma leitura do momentum do mercado, porque quando a gente vê vários, vamos dizer, 3, 4, 5 lotes de 1.000 ou maior, perto de onde o preço está trabalhando, pode ser que aquilo dali seja uma proteção, tá? Mas também pode ser um blefe. O que é um blefe? O blefe é quando os players usam das ofertas para chamar o preço. É por isso que às vezes você pode prestar atenção que o Superdom vai mostrar uma grande quantidade de ofertas, né, em diferentes faixas de preço, e quando o preço se aproxima dele, aqueles lotes, aquelas ofertas desaparecem ou são consumidas, tá? Quando elas desaparecem, pode ter certeza, é um blefe. E quando elas somem, é porque o momento do mercado está a favor daqueles lotes, né? Ou seja, eles vão para ser consumidos mesmo, tá? Ah, detalhe. Outra coisa que deve ser levada em consideração no price action aqui na leitura do gráfico, na leitura do preço aqui do gráfico, é o horário, né? O SUS sempre fala pra gente alguns horários que são interessantes que a gente se abstenha de fazer operações, tá? Como por exemplo o comecinho do mercado, normalmente 9h30 sempre aparece alguma notícia, né? 10h30 também às vezes aparece. Às 10 horas é a hora da abertura do mercado à vista. Às 11 horas é a abertura do mercado americano, né? 11h30 às vezes aparece alguma coisa também. Na parte da tarde, às vezes a gente tem. Agora nem tanto, né? Mas antes a gente tinha o Hang Seng, né? O HK50, o índice chinês, que oferecia uma forte influência no mercado da gente, né? Mas isso aí é economia, isso aí é um papo para outra hora, tá? Para a gente não fugir muito aqui do nosso amiguinho aqui do Volumetric Price, tá? Então, quando o preço, voltando aqui, né, para algumas leituras possíveis, quando o preço escapa, né, de zonas como essa, caso a gente tenha uma zona relativamente próximo a ela, tá? Eu não estou colocando o replay aqui para funcionar porque esse replay aqui está meio bugado desde ontem que eu estou lutando com ele, e ele às vezes some uma faixa de preço aqui e o replay continua, não é, em outra faixa de preço e muda tudo isso aqui. Isso aqui fica totalmente desconexo, né, em relação à movimentação do preço no dia, tá? É por isso que eu estou deixando aqui parado. Mas eu consegui encontrar aqui um horário em que dá para a gente visualizar bastante coisa do que eu quero mostrar para vocês, beleza? Então assim,
Quando a gente tem duas faixas de preço como essas aqui, dois ranges como esse, quando eles estão relativamente próximos, quando eles estão colados nem tanto, não é muito interessante não, tá? Porque a gente tem uma consolidação grande acontecendo ali. Mas quando ele tem uma distância relativamente boa, vocês vão perceber isso na prática, é bastante intuitivo. Quando o preço sai dela, né? Vamos dizer que tem aqui para cima uma faixa de preço parecido com essa, beleza? Então, o preço está trabalhando aqui, digamos que a gente veja que está numa tendência altista, né? Uma micro tendência de alta. O que a gente pode fazer? Pode tentar uma tomada de posição na saída do range, tá? Por quê? Porque quando o preço escapa de um range desse e tem um range próximo, a tendência é que ele se aproxime o máximo possível ou entre no range seguinte, tá? Por quê? Porque são zonas de interesse, tá? São zonas onde ocorreram uma grande concentração de volume, beleza? E a máxima continua, né? Ele sai dessa zona aqui, né? Vai para uma zona que está lá em cima, né? Na, na entrada dessa zona, a gente pode tentar colocar uma venda, tá? Porque quando o preço não está trabalhando dentro desse range aqui, essas zonas limites, pegando esse exemplo aqui, 102,010, se o preço está acima e volta, funciona como um suporte, beleza? Se o preço está abaixo e sobe, funciona como uma resistência, beleza? Isso daqui dá para fazer tomadas de posição de uma forma bem tranquila. Nessas regiões aqui fora do range, que a gente vê que tem uma, uma, um volume de negociações maior do que nas áreas adjacentes, a gente pode também tomar uma posição, contanto que a gente tenha uma confirmação no Superdom ou no Socialist, tá? Ou nos dois, se possível. Aí seria perfeito, né? Ah, mais uma coisinha. Outra coisa que a gente pode usar a nosso favor, que aqui a gente vê que ele mostra também a máxima do dia, né? 102.200, mostra a mínima do dia, 101.890, e mostra também aqui a VWAP, né? Essas zonas funcionam como suporte e resistência também, beleza? Eu aconselho a ter a mesma cautela do que tomada de decisões, como nessas regiões aqui, onde tem um acúmulo de volume mais acentuado, tá? E o interessante é que próximos a essas zonas aqui, as máximas e as mínimas, como nesse caso aqui a gente tem tanto na mínima quanto na máxima, a gente também tem zonas em que a gente pode tomar posições, né, faixas de preço, em que a gente também pode tomar posições, porque não tem praticamente volume algum. O que é que isso significa, né? O que é que isso significa? Vamos dizer que o preço está se aproximando aqui do 102, 190, beleza? Você vê que no 102, 195, já a partir do 102, do 102, 185, né? Mas no 102, 195 e 102, 200, a gente vê o que? Que não tem praticamente volume algum, né? O que que significa? Significa que os grandes players não têm interesse algum ou pouquíssimo interesse nessas regiões. O que é que vai acontecer, né, em teoria, quando o preço chegar nessa região aqui, 102,195? Ele vai bater ali, provavelmente pode dar uma pequena repicadazinha e descer. Por quê? O preço procura zonas de interesse, né? E isso é uma coisa bastante visível no mini índice. Porque a gente vê aqui, ó, pavio,
paviozinho, pavio, pavio enorme, pavio grande, pavio, pavio, pavio. Praticamente todos os candles têm pavio, né? O que é isso? Isso daqui é uma zona de interesse. Se a gente pegar essa região aqui no gráfico, ó, você vê que isso daqui tudo é um range, né? Isso aqui tudo é pavio, tá passando aqui, né? O que tá de interesse mesmo é aqui no meio, ó. Entendeu? O que tá de interesse aqui é no meio. É a teoria que a gente lê aqui no Volumetric Price, beleza? São justamente essas zonas aqui. É como se o preço tivesse chegado aqui em cima, como se fosse um pavio, e ele despenca. Ó, chegou perto do pavio aqui, despencou, né? Fez esse doji aqui, o preço subiu, chegou nesse paviozinho aqui, passou um pouquinho, desceu, né? O que me faz lembrar também de um operacional que o Fábio Souza disse que vai mandar aí, né? Que ele até deu uma explicadazinha na sala. Do operacional dos pavios, né? No 1 minuto. É bem interessante, né, velho? Bem interessante. Eu gosto de pegar essas zonas aqui, tá? Às vezes ela acontece um pouquinho distante das mínimas e das máximas. Eu não gosto muito de pegar essa teoria aqui no meio, tá? Dá certo? Dá certo, mas você tem que analisar algumas coisinhas a mais, beleza? Você vê aqui, ó, perto da mínima desse horário aqui, que isso aqui vai, esse o gráfico aqui parou em 9:11, beleza? 9:11. Então essa daqui 101,890 é a mínima aqui desse range aqui do dia, beleza? Aí o que acontece? Você vê aqui, ó, 101,895, volume pouquíssimo de negociações, 101,890, praticamente negociação nenhuma. Qual que é a tendência? Que o preço bata aqui embaixo e suba. A oco que eu utilizo tá até aqui, ó, no Superdom. A oco que eu utilizo é a mesma oco do reverse. É por isso que essa leitura é tão interessante, né? Porque você está buscando um, 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 um take profit ínfimo, né? Bem pequeno. Então é justamente disso que você precisa. Você só precisa disso daqui de gain, né? Só precisa disso de gain, beleza? Mais uma vez, não utilizem apenas o Volumetric Price como única ferramenta para tomar de decisão, tá? Olhem sempre os lotes, né, que aparecem no Superdom, os lotes que aparecem aqui no livro visual. Levem em consideração a movimentação do preço, levem em consideração o momentum, né, as intenções, a intenção, aliás, do mercado. Estudem o Socialist Indicator, tá? É uma ferramenta muito boa. Ele é como ele é um IFR, na verdade, mas o diferencial é que, como ele está sendo plotado em boxes, a gente consegue ter vamos dizer assim, uma ideia de como se a gente conseguisse ver a força de cada candle um a um, né? E detalhe, sempre se atentem também, se possível, aos medidores de pressão e de agressão, beleza? Eu acredito que seja isso, né? O que eu gostaria de passar para vocês. Lembrei de uma coisa. Prestem atenção também nesses números aqui, ó, nos números redondos, tá? 101,900. Sempre que terminar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, né? 000 são números em que você vai encontrar um ponto interessante também, tá? De suporte e resistência, porque o preço vai encontrar uma certa dificuldade de passar dali. Você vê aqui, ó, por exemplo, 102,000. Aí, ó, comecinho
do caixote aqui, né? Então, fiquem espertos quanto a isso, tá, pessoal? 102 e 100, olha só. Sem volume, sem volume, sem volume, sem volume, sem volume, sem volume. O volume um pouquinho mais acentuado, ó, do que o resto. Tá vendo? É bem interessante. Quando a gente, ó, 102 e 200, né, região de pouco interesse, região em que o preço tem dificuldade de passar, beleza? Se atentem a isso daí, estudem bastante, tá? Estudem. E peço perdão por não mostrar operações aqui ao vivo, por conta desse rapazinho aqui é, do replay, tá? Ah, eu acho que foi dia 7, deixa eu procurar aqui. Dia 7, o resultado do dia 7, tá vendo? São todas as operações que eu fiz com base nesse operacional, nessa leitura, beleza? Acho que foram 12 operações, se não me falha a memória, né? Isso, 12 operações aqui. Tá aqui, ó. 12 operações, um loss só. Viu aí? Então, vai ter dias que não vai funcionar, tá? Não é milagre isso daqui, não é 100% de certeza. Nada é 100% de certeza, beleza? É por isso que eu digo, estudem, analisem, pensem, tá? E vamos que vamos, pessoal. Valeu aí pela paciência e tudo de bom pra vocês.